Alô, alô, pessoal, boa noite a todos. O envelhecimento populacional e a urbanização são duas tendências mundiais que, em conjunto, representam as maiores forças que moldam o século XXI. Ao mesmo tempo em que as cidades crescem, aumentam cada vez mais o contingente de residentes com 60 anos ou mais. Os idosos são um recurso para suas famílias, comunidades e economias, desde que em ambientes favoráveis, né, e propícios. A Organização Mundial de Saúde considera o envelhecimento ativo como um processo de vida moldado por vários fatores que, isoladamente ou em conjunto, favorecem a saúde, a participação e a segurança dos idosos. E pensando nisso, a Organização Mundial da Saúde criou um guia para mobilizar as cidades para que se tornem mais amigas do idoso. E assim, os idosos poderem, para isso, né, os idosos poderem usufruir o potencial que eles mesmos representam para a humanidade. Este é o nosso assunto de hoje. Não saia daí. São todos muito bem-vindos. Boa noite. Já cheguem aí deixando seu joinha, que é muito importante, é fundamental para que a gente tenha sucesso no nosso empreendimento, no sentido de conscientizar a população mundial na defesa dos direitos dos idosos. Você, cada um de você que está aqui e que deixa o seu joinha, é muito importante nesse processo. Nós vamos hoje tratar desse assunto que é fundamental em todos os sentidos para o futuro não só dos idosos, para o futuro da humanidade, para o futuro das cidades, para o futuro da economia, do meio ambiente, da vida em sociedade, em geral. Para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Obrigada pela companhia de todos vocês. Chega dando joinha, chega se inscrevendo no canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Faça parte da nossa comunidade. Você pode ser membro dessa comunidade que está sendo criada aqui no canal. Sejam todos convidados para esse momento importante das 19 horas aqui no Cristal Vox. Me façam companhia, compartilhem com os amigos, compartilhem nos seus grupos de rede social, Facebook, WhatsApp. Façam essa live ir o mais longe possível. Nós sempre tratamos de assuntos muito importantes aqui. Eu estava aqui me preparando para esse encontro de hoje, para esta segunda-feira, e já pensando no assunto de hoje, eu já penso no assunto de amanhã, e às vezes eu estou lendo uma matéria, porque eu passo o dia todo me preparando para estar com vocês nesse horário. Eu passo o dia todo me preparando para estar com vocês nesse horário. E eu estava aqui me preparando para o assunto de hoje, que eu já tinha definido isso, né? E já encontrei, que já sei que o nosso assunto de amanhã é um assunto que também é de extrema importância, que é o custo das medicações na vida dos brasileiros. Eu estava há pouco lendo uma matéria a respeito de uma senhora que está lutando para conseguir um remédio para o seu filho, que tem uma doença rara, e ela está no judiciário lutando para que o seu filho tenha acesso a essa medicação. E vocês sabem quanto custa esse remédio? Mais de 6 milhões de reais. E aí eu parei e pensei, meu Deus, mas por que um remédio é assim tão caro? Essa senhora, já existem casos no Brasil de pessoas que já conseguiram, através do judiciário, esta medicação, porque é óbvio que 90%, 95% da população brasileira não teria condições de comprar um remédio de 6 milhões. Né? Mas para uma mãe que sabe que o seu filho só pode tomar esse remédio, ele só faz efeito, essa medicação só faz efeito se ela for ministrada
antes dos 2 anos de vida da criança, ou se a criança não, inclusive, além de ser antes dos 2 anos, a criança não pode passar de 20 quilos. E aí nós sabemos o quanto o judiciário é moroso, mas este é um assunto para amanhã. O nosso assunto de hoje é as cidades amigas dos idosos. E já já eu vou contar para vocês quantas cidades nós temos no Brasil já. Claro que eu não vou contar quantas exatas, né? Mas quais algumas cidades que já têm o certificado de cidade amiga dos idosos. Já existem aqui no Brasil várias. Boa noite, Júlio Morte, boa noite, querido, seja bem-vindo, boa noite, Hélio de Goiás, de Goiânia, boa noite, Araguaia, pescando no Araguaia, olha que espetáculo, que coisa boa, Hélio, boa noite, Neuzinha, boa noite, Márcio, boa noite, Nice Azevedo, seja bem-vinda, olha a Nice verdinha ali, Nice, obrigada pela tua presença, querida, a Nice está verdinha porque a Nice é membro da família aqui do canal. Vocês todos podem e devem. Nós vamos ficar muito felizes com vocês sendo membro do canal. É nosso convidado todos os dias. Cássia Brantes, boa noite, querida. Faz tempo que eu não falo com você, Cássia. Jô, boa noite, querida. Boa noite. Já tá boa do Covid? A Jô mora em Cuiabá. Eu fiquei sabendo que a Georgina Matos, estava com Covid na semana passada. Eu espero que tu esteja bem. Eu espero que o Gera já esteja com o braço bem também. O Geraldo, meu cunhado, que quebrou o braço há poucos dias, caiu de cima de uma casa. O Geraldo se achando gatinho, subiu no telhado e caiu. Com mais de 60, não pode mais subir no telhado, gatinho, porque as pessoas com mais de 60 não são mais gatinhos, são gatosos, gatos idosos, gatosos. Os gatosos não podem subir no telhado, né? NTS, não consigo. Boa noite, Jovina Fernandes da Silva, de Goiás. Boa noite, Goiás. Olha, Goiás está conosco hoje aqui, que coisa boa. Noelma Dias, boa noite. Vitória da Conquista, na Bahia. Hoje falamos na Bahia, eu e o Leudo. Faz tempo que eu não vou à Bahia, muito tempo. A Bahia tem um litoral lindo, o interior da Bahia também é lindo, maravilhoso e quente, né? Porque o Rio Grande continua frio. Gente, pensa numa terra fria, meu Deus. Vera Andrello, boa noite a todos vocês. Quem quiser me mandar um superchat aí, pode mandar um superchat, vou ficar muito feliz se vocês mandarem uma mensagem para mim aqui ao vivo, tá? Eu vou ficar muito feliz. Mandem um oizinho, mande uma mensagem de carinho, mande uma observação, mande uma sugestão de pauta, enfim. Interajam comigo e serão todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é a cidade amiga do idoso. Pois é, a Organização Mundial da Saúde criou algumas questões que vão basear, né, o nosso assunto Cidades Amigas do Idoso. Baseado no Guia Global Cidade Amiga do Idoso. O Guia Global ele saiu em 2007, né? E a partir daí as cidades passaram, né, a criar adaptações importantes, porque para que a cidade receba o certificado, né, ou o diploma, ou enfim, o documento que a habilita a ser amiga do idoso, oficialmente amiga do idoso, é óbvio que a cidade terá que criar algumas condições, né? Algumas situações, algumas características, né? Que dentro de um projeto todo de mobilidade. Vocês viram que eu coloquei aí na capa da live, né? As situações importantes das cidades amigas do idoso. O mais conhecido é a Cidade Amiga do Idoso, que é o projeto que eu estava falando aqui. Hoje, são mais de 937 cidades e comunidades em 46 países, porque este é um projeto que existe no mundo inteiro, tá? A Organização Mundial da Saúde trabalha isso há muitos anos em razão do crescimento da população,
né? Então, não está se pensando que não pensem que é coisa aqui só do Brasil, não. É uma estratégia pensada para o mundo inteiro, uma vez que a população mundial cresce de uma forma vertiginosa. A população idosa tem crescido exponencialmente no Brasil e no mundo. Em 1950, o mundo, para vocês terem uma ideia, tinha 202 milhões de pessoas idosas. Em 2020, esse número cresceu para 1,2 bilhão e deve alcançar 3,1 bilhões de idosos em 2100. Em 2100, a previsão é de que haja no mundo 3 bilhões e 100 milhões de pessoas idosas. É muita gente, né? É muita gente. E por isso que tem que se pensar. Pessoas nessa faixa etária representavam, até bem pouco tempo, 13,5% da população. Isso o ano passado, com estatísticas do ano passado. E deve chegar lá em 2100, a população idosa será 28%, a previsão é de que seja mais de 28% da população do mundo. Esse aumento evidencia a importância de um olhar mais profundo e da necessidade de ampliação de políticas públicas voltadas para este público, principalmente quando o foco é prevenção e cuidado com a saúde, inclusive quando se trata de infraestrutura dos espaços públicos e o alto risco de quedas. Lembra, quem me acompanha todos os dias, eu tenho certeza que eu tenho pessoas que me acompanham aqui todos os dias. Nós há poucos dias falamos sobre as prevenções, as prevenções não, as preocupações com as quedas domésticas que acontecem, e as quedas em geral são dentro de casa. As quedas em geral são dentro de casa, que acontecem com as pessoas idosas. E não é porque a pessoa idosa não se cuida. Gente, claro que não. Nenhum idoso gostaria de ficar caindo, se machucando, sentindo dor. É porque fisicamente o idoso já não tem a mesma condição de uma pessoa mais jovem. Já não tem a mesma segurança muscular, óssea. Se quebra com facilidade, principalmente aqueles que têm problemas com a osteoporose. E aí nós temos que pensar, e uma hora dessas eu vou fazer uma live especificamente sobre alimentação para a pessoa idosa, os nutrientes importantes, né, para evitar a osteoporose, alimentação saudável e quanto a alimentação saudável pode ajudar nos cuidados, né, para que a gente tenha qualidade de vida. O problema da acessibilidade é visível até mesmo nos grandes centros urbanos, principalmente nos grandes centros urbanos. Para estimular mudanças nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde tem certificado municípios que façam adaptações em suas estruturas e serviços para que se tornem acessíveis às pessoas idosas. Esse é o termo que a organização usa, certificação. Não tem aquele certificação de ISO 9001, ISO 14000, né? Agora nós temos também já há algum tempo, mas não é muito conhecido, mas vai ficar conhecido, se no que depender de nós vai ficar conhecido, né? Nós temos a certificação das cidades amigas do idoso. Importante isso. No Brasil, foi criado o projeto de lei que cria o Programa Cidade Amigo do Idoso, com o objetivo de incentivar municípios a adotarem medidas para o envelhecimento saudável e para aumentar a qualidade de vida da pessoa idosa. E aí eu volto a citar a questão do envelhecimento saudável, que eu estava dizendo há pouco também, que nós temos que nos preocupar com a alimentação. Eu vou fazer uma live sobre a questão de alimentos saudáveis para a população idosa e o quanto isso é importante para que tenhamos uma vida melhor. Vou fazer amanhã não, porque amanhã nós vamos falar dos problemas do custo da medicação para a pessoa idosa. Mas ainda nesta semana, nós vamos tratar do assunto de alimentos
que proporcionam melhor qualidade de vida, alimentos saudáveis para a população idosa. Vocês não acham que é legal saber sobre isso? Quais os chás, legumes, verduras, o que é importante em cada um, quais os nutrientes que tem em cada um, quais as carnes importantes que a gente precisa comer, as carnes, enfim, tem gente que pode não gostar de carne, mas as proteínas, né? Que a carne é rica em proteínas, mas nós vamos falar sobre isso também. As cidades que receberam o certificado da Organização Mundial de Saúde as primeiras cidades que receberam o certificado da Organização Mundial da Saúde, tratando da questão de cidade amiga do idoso, vocês acreditam? Vocês sabiam? Eu fiquei tão feliz de saber disso, que uma das primeiras cidades que recebeu a certificação de cidade amiga do idoso foi Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre já tem a certificação de cidade amiga do idoso. Esteio, na região metropolitana, também tem. Veranópolis, uma cidade serrana. Veranópolis, inclusive, é famosa no Brasil inteiro, em razão da qualidade de vida das pessoas idosas e do número gigantesco de idosos que vivem em Veranópolis. A expectativa de vida, quando se tratou muito desse assunto, não faz muito tempo, sobre as cidades onde as pessoas viviam mais e melhor, e uma das cidades que ficou famosa no Brasil inteiro, foi exatamente a cidade de Veranópolis. Tivemos um amigo muito querido, eu e o Leudo conhecemos, e que era oriundo da cidade de Veranópolis, já partiu, mas que levou o nome de Veranópolis para a política gaúcha, principalmente, o César Busato. César Busato era de Veranópolis. Gente, não esqueça de dar o joinha aí, de compartilhar com os amigos aí a live, porque nós precisamos chamar todo mundo para vir para cá, porque o assunto é importante, tá? E para que a gente consiga chamar os amigos, para que os algoritmos do YouTube identifiquem a importância deste assunto, tá? E chame as pessoas para cá, é importante que vocês deixem o seu joinha aí, deixem o seu like, deixem o seu positivo. Tem gente que chama de like, tem gente que chama de positivo, tem gente que chama de joinha. Eu gosto do joinha, eu acho tão carinhosinho joinha, né? Mas tem gente que chama de curtida, né? Mas é importante que todos vocês deixem o seu joinha para a gente aí, tá bom? Eu vinha falando aqui das cidades. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos, então, Porto Alegre, Esteio, Veranópolis, nós temos Pato Branco, no Paraná, nós temos Balneário Camboriú, em Santa Catarina, nós temos Jaguariúna, em São Paulo. A OMS criou um guia, né, para ser seguido pelas cidades, para tornarem-se amigas do idoso, para receber o selo, né, um selo de qualidade. Selo de qualidade, selo de qualidade. É necessário que elas cumpram os 3 pilares da organização. Saúde, os 3 pilares mais importantes da organização são saúde, segurança e participação. Além dos critérios bases separados em espaços abertos, prédios, transportes, moradia, participação social, respeito e inclusão social, claro, né? Participação cívica e emprego, comunicação e formação, apoio comunitário e serviços de saúde. E aqui é um dos mais importantes, né? Serviço de saúde é fundamental para que qualquer cidadão possa viver com qualidade. Imagina uma cidade para ser considerada amigo do idoso, se não tivesse um serviço de saúde de qualidade, fica bem difícil de manter, né? Com certeza. Tudo bem com vocês aí? Vocês estão gostando? Deixa o joinha para mim aí, gente. Ó, ali no chat, digam para mim se vocês estão gostando desse assunto. Esse assunto é tão legal, eu gosto muito. E eu imagino, sabe que eu falo com uma câmera aqui, né? Sozinha. Né? Mas enquanto eu falo com a câmera, eu fico imaginando vocês todos aí do outro lado. Alguns com telefone celular, que é pequenininho, né? Alguns com o computador ligado,
né? E o desktop, e aí tem uma tela um pouquinho maior, mas eu sei de alguns, como a Jo e o Geraldo, a Maristela, né? Que me assistem numa TV grandona na parede da sala. E aí eu fico imaginando vocês todos aí me assistindo e pensando se vocês não vão deixar aquele joinha, se vocês vão mandar uma mensagem que eu possa ler aqui no chat, né? Porque eu não consigo, vocês não têm noção. Eu fico na frente da tela aqui, eu tenho a tela onde eu enxergo, eu me vejo, mas se eu quiser ler uma mensagem, eu tenho que abrir outra tela. Se eu quiser ler uma matéria, eu tenho que abrir outra tela, né? Se eu quiser abrir o chat, eu tenho que abrir outra tela, e assim eu vou indo, né? Eu opero sozinha, né? Assim como o Leudo faz a live dele às 9h30, né? Que onde ele fala de política, e aliás, provavelmente hoje ele vai falar sobre a indicação e a definição, né, do vice-presidente, do candidato a vice-presidente da República, que vai participar como parceiro aí, como vice-presidente, que não, vocês sabiam que não, o Mourão não vai ser candidato a vice-presidente junto com, vocês sabem disso, né, com Bolsonaro. O candidato a vice junto com o Bolsonaro parece que vai ser o general Braga Neto. Tem uma definição aí. Faz tempo que o Leudo não vem aqui dar um oizinho para nós na live, né? Ele anda muito, ele anda muito só na live dele e tal, mas tudo bem, a gente fica aqui, a gente gosta de estar aqui. Bom, em razão do guia global criado pela OMS, uma cidade amiga do idoso estimula o envelhecimento ativo ao otimizar oportunidades para a saúde, participação e segurança, para aumentar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Em termos práticos, uma cidade amiga do idoso adapta suas estruturas e serviços para que estes sejam acessíveis e promovam a inclusão dos idosos com diferentes necessidades e grau de capacidade. E por isso que eu estava falando antes, quando a gente pensa, né, em grau de capacidade, a gente pensa em grau de capacidade, e aí nós temos que pensar em grau de capacidade física e emocional, intelectual, né, em todas as formas, né, porque nós temos o problema da acessibilidade nas questões daqueles idosos que são portadores de necessidades especiais, alguns em razão da idade, né? E alguns em razão de algum problema, porque, por exemplo, eu tive um irmão que já partiu, mas que, em razão do diabetes, ele teve que amputar uma perna, né? Aí, esse idoso já tem necessidades especiais em razão de mobilidade, né? Nós temos alguns idosos que têm necessidades especiais em razão da doença de Alzheimer, que aí ele já tem problema com relação à memória. Nós temos idosos que têm necessidades especiais em razão do Parkinson, que é uma doença que afeta a sua capacidade motora, né? Então, todas essas questões, elas são baseadas também no grau de capacidade deste idoso, nas diferentes necessidades em razão do grau de capacidade de cada um. Para entender as características de uma cidade amiga do idoso, é fundamental que os próprios interessados, os habitantes idosos da cidade, sejam ouvidos. Vocês sabiam, e aqui eu quero fazer um parêntese para contar uma história para vocês, que é uma história pessoal minha. Eu trabalho com a população idosa há mais de 30 anos, né? Como advogada, claro, na área previdenciária, mas a gente aprende a lidar, aqui no Rio Grande a gente usa muito o termo lidar, a gente aprende a lidar com os mais diversos, com os mais variados problemas da vida dos idosos. Por exemplo, outro dia eu recebi uma mensagem de um querido amigo, presidente de uma associação de aposentados, que me disse: TT, Terezinha, alguns me chamam de doutora Terezinha, alguns me chamam de TT, alguns de Terezinha, mas enfim, o JU me disse:
Nossa, eu fiquei tão feliz de te reencontrar, porque nós nos reencontramos num evento de aposentados, e ele me disse, eu fiquei tão feliz de te reencontrar, porque um dia eu cheguei na Associação dos Aposentados da cidade dele, e eu fiz uma revisão de aposentadoria que ele não sabia que tinha direito, mas ele acabou recebendo um dinheiro, como a gente está fazendo agora com relação à revisão da vida toda, né? E esse senhor me disse, eu fiquei tão feliz, porque eu recebi esse dinheiro e eu acabei comprando um sítio, uma pequena chácara, de onde eu tiro meu sustento hoje. Eu tenho uma horta, lá eu planto frutas, planto verduras, planto legumes, né? Que coisa boa. Então, nessa época, eu apresentei para a Federação dos Aposentados do Rio Grande do Sul, e a ideia era para que fosse divulgado em todas as associações de aposentados, um projeto exatamente nesse sentido, onde o nome do projeto era Terceira Idade Online. A internet ainda estava começando a chegar, isso há 20 anos, a internet ainda estava começando a chegar na maioria dos lares brasileiros. Mas eu, naquela época, já pensava em como incluir os idosos nesta nova tecnologia da época, que hoje não é tão nova assim, mas para nós mais velhos ela sempre será nova, né? E eu pensava na época, e o projeto era Terceira Idade Online, exatamente por isso. A ideia era a inclusão do idoso na tecnologia, na era digital. E uma das coisas que previa, um dos itens previstos nesse projeto da época, era exatamente instalar computadores nas associações de aposentados, para que os idosos da cidade, porque há 20 anos atrás a maioria não tinha computador, os telefones não, a internet não estava na mão da gente pelo celular. Era um projeto, há 20 anos atrás, isso era um projeto inovador. Ainda porque a federação não implantou o projeto, então ainda é inovador. Mas a ideia era levar computadores, instalar computadores com internet na sede das associações de aposentados, para que os sócios, os aposentados daqueles municípios, pudessem passar algumas horas dentro da associação, aprendendo a lidar com o computador, aprendendo a digitar, né? E uma das coisas que eu pedi a eles nesse projeto, que eu sugeri, né, aos dirigentes das associações, era que os aposentados aproveitassem esta possibilidade de estar aprendendo a usar os computadores e contassem as suas histórias. Eu não estou falando de contar sua vida pessoal, eu estou falando de contar a história do seu município. Imaginem que coisa maravilhosa os aposentados poderem fazer o registro histórico da sua cidade, porque quem melhor do que uma pessoa que vive há 50, 60 anos naquela cidade, e isso eu estou falando de principalmente pequenas cidades do interior, quem melhor do que essas pessoas mais velhas que passaram uma vida inteira lá e que acompanharam, que testemunharam as mudanças, o crescimento, a evolução da sua cidade, do seu município. Já pensou que interessante? Que interessante registro histórico as associações de aposentados poderiam fazer nos seus municípios? Se os dirigentes das associações de aposentados apoiassem um projeto assim? Para que os netos, bisnetos, tetranetos, ou tataranetos, para quem entender que é assim que se pronuncia, mas pudessem um dia ler a história da sua cidade contada pelos seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Eu confesso para vocês que eu hoje adoraria que tivesse existido isso no passado, para que eu pudesse ler a minha história, a história da minha cidade, a história da minha família, a história da evolução do município onde eu nasci. Já pensou que legal?
É. Então eu venho para cá todos os dias e eu fico feliz de poder compartilhar essas ideias com vocês. E por isso eu estou sempre pedindo para vocês, vamos compartilhar, vamos levar adiante isso. Vocês podem me ajudar? Vocês podem me ajudar a construir esses projetos? Por que não, né? É tão interessante. Para entender, vou voltar. Eu sempre fazendo meus parênteses, né? Meus apartes, meus intervalos. Para entender as características de uma cidade amiga do idoso, é fundamental que os próprios interessados, os habitantes idosos da cidade, sejam ouvidos. Assim, trabalhando com grupos focais de idosos em 33 cidades de todas as regiões do mundo, a Organização Mundial de Saúde pediu que eles pediu a eles, né, que apontassem as vantagens e as barreiras que se encontram abordando 8 aspectos da vida urbana. Na maioria das cidades, os relatos dos idosos foram complementados por informações colhidas em grupos focais de cuidadores de idosos e prestadores de serviços dos setores público, privado ou voluntário. A partir das informações colhidas nos grupos focais, foi desenvolvido um conjunto de itens amigáveis aos idosos a serem avaliados por meio de um checklist. E foi esse conjunto de itens, esse checklist, foi com base nesse checklist que se trabalha, né? E se constrói hoje. E o objetivo é chegar esta possibilidade, né, de certificação, de selo de qualidade, mas não se trata de qualidade assim, mas o selo melhor amigo do idoso. O objetivo é conseguir chegar à maioria das cidades do mundo. Quem sabe chegar a todas, porque todas as cidades têm idosos, né? Apontem uma que não tem um idoso. Só que não. Existem idosos em cada canto do planeta. Em alguns cantos as pessoas vivem mais, em outros as pessoas vivem menos. A expectativa de vida em alguns países é maior, em outras é menor. Mas em todas, é certo que em todas tem, com certeza, alguns idosos, né? Um quadro das características das iniciativas indica as especificidades de cada uma, como está aqui. O quadro com o guia global que o guia global cria no sentido de ajudar as cidades a se tornarem cidades amigas dos idosos. Proposta de caráter global devido à participação de cidades de diversos países do mundo que originou a Rede Global de Cidadania de Cidades e Comunidades Amigas do Idoso. Tem um nome em inglês chamado, vocês me perdoem, eu tenho uma... Como é que eu vou dizer? O termo fugiu agora, mas eu gostaria tanto de aprender a falar inglês e eu não aprendi. E hoje eu tenho bastante dificuldade de memorizar, mas então eu também tenho dificuldade de fazer a pronúncia correta. Às vezes eu peço para minha neta, que tem 7 anos, que já tem aula de inglês, né? E eu tenho também, quer ver? Olha aqui o que eu comprei para praticar com a minha neta. Deixa eu trocar de tela aqui para que vocês... Ó, 100 palavras em inglês, com desenhinhos. Talvez assim eu consiga aprender com a Ana Clara, né? Algumas palavras em inglês e pronúncias. Embora que hoje no YouTube, no Google, a gente consiga ter um tradutor ali, inclusive, que traduz a palavra com o som, né, exato da palavra para que eu faça a pronúncia correta. Global Network for Age-Friendly Cities and
communities, mas cidades do mundo que desenvolvem projetos alinhados aos princípios do envelhecimento ativo. Projeto de lei inclui proposta parlamentar de caráter nacional que disciplina o acesso a recursos do Fundo Nacional do Idoso, incentivo à adoção de medidas. Município deve ter política municipal do idoso. Município deve elaborar um plano de ação baseado no Estatuto do Idoso. Lei referenciada pelas 8 dimensões da Organização Mundial da Saúde. Lei oferece prioridade para recursos do Fundo Nacional do Idoso. E lei confere título de cidade amiga do idoso. Em São Paulo já existe um programa São Paulo Amigo do Idoso. É um projeto governamental do Estado de São Paulo, constituído por 11 secretarias de Estado envolvidas e pelo Fundo Social de São Paulo, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social. O programa envolve o Fundo Estadual do Idoso e concede uma certificação baseada em selos concedidos após cumprimento de metas. Proposta da iniciativa privada oferecida nacionalmente pela Organização Mundial da Saúde e também pela organização não governamental ILC-BR, em parceria com a empresa fornecedora de energia elétrica, como projeto de responsabilidade social. O projeto é viabilizado por recursos do Fundo Municipal do Idoso e desenvolvido conforme modelo idealizado pela empresa ILCR Brasil. E aí temos as estratégias Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Iniciativa de abrangência nacional e caráter intersetorial e interinstitucional, baseado no Guia Global da Organização Mundial da Saúde. Cidade Amiga do Idoso, adaptado conforme quadro comparativo abaixo. E aí nós temos o PAS, né, o OPAS, que é a Organização Mundial de Saúde, destino população social em geral. Orientação técnica, compromissos, envolvimento, avaliação, criação de planos, identificação de erradicadores e monitoramento. Prioridade, idosos, do CAD único, orientação federal, capacitação, guias, ENAD, EAD, enfim, existe toda uma política pública voltada para este assunto. Mas a gente quase não assiste debate sobre o assunto, porque não há parece que não há um interesse das instituições, dos movimentos de aposentadoria, porque a gente só assiste. Eu insisto com vocês aqui todos os dias. Aí tem gente que diz assim, mas Tetê, tu insiste no assunto idosos, o idoso não vai para a internet, vai sim. Idoso não gosta de rede social, gosta sim. O problema é que a maioria das pessoas não vem para a rede social para debater assuntos importantes. Mas, por exemplo, só em Porto Alegre nós temos mais de 270 grupos de terceira idade organizados, sabia? Só em Porto Alegre nós temos mais de 270 grupos de terceira idade organizados. Mas os grupos de terceira idade organizados se reúnem só para dançar ou para fazer artesanato. Será que não está na hora da gente começar a provocar debates importantes sobre a participação dessas pessoas no sentido de ajudar a construir a cidade que queremos do ponto de vista de acessibilidade, do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista de infraestrutura que seja capaz de atender a população idosa? Eu não critico, pelo contrário, eu acho maravilhoso os encontros de terceira idade para dançar, porque, afinal de contas, estão se exercitando além do convívio social, que é fundamental,
Quando os idosos se reúnem para dançar nos bailes da terceira idade, nas reuniões da terceira idade à tarde, é fundamental esse convívio social e esse exercício físico da prática da dança. Claro, é importantíssimo. Mas será que os dirigentes desses grupos de terceira idade, das associações de aposentados, dos movimentos sociais, não poderiam incentivar os idosos a debater política pública? Eu não estou falando de política partidária, gente, por favor. Eu não estou falando de discutir política de quem vai ser o presidente, o próximo presidente, embora que isso também é importante. Claro que é. Mas eu estou falando de políticas públicas, de direitos sociais, de direitos dos idosos às mais diversas, ao acesso às mais diversas, melhores condições de vida. É tão importante isso. Paulo Minoro, boa noite, querido. Tudo bem, GGD? Geraldo, tudo bem, querida? Eu sei, eu falei em ti agora há pouco. Não sei que horas você chegou aí, mas eu tinha falado em ti, na Jô. Beijo para vocês. Maria José, boa noite. Grande abraço. Obrigada, Maria. Abraço para você também, querida. A CNN apresentou ontem à noite um programa sobre uma cidade condomínio construído especialmente só para idosos na Flórida. O programa já está no YouTube. Depois vou procurar, Minoro. Se você tiver o link, depois pode me passar, inclusive no meu e-mail. E para quem quiser mandar e-mail para mim, viu? Pode mandar. Eu tenho o e-mail ali na descrição do vídeo, tem meu e-mail. Também tem, para quem puder me ajudar, colaborar com o meu trabalho aqui, pode me mandar um Pix. A minha chave Pix é o meu e-mail. E vocês podem e devem colaborar com o meu trabalho. Esse é um trabalho importante. E é um trabalho, sim, gente. É um trabalho. Não é diversão. Eu passo o dia me dedicando à leitura e ao preparo dos meus assuntos aqui, especialmente para vocês. E eu ficaria muito feliz e agradecida se vocês também colaborassem com o meu trabalho. E eu desde já agradeço. Minha chave Pix está ali na descrição do vídeo. E para quem não sabe, é o meu e-mail, terezinhafmatos@gmail.com. Neuza Mocelini, 100 ou 1000? O que tu está falando, Neuza? Eu não acompanhei o debate de vocês aqui. Noelma Dias aqui é a Suíça baiana, Terezinha. Meu Deus, a Suíça baiana? Eu não sei por que, Noelma, porque assim, a Suíça é frio e a Bahia é quente. O que tu está comparando a Suíça com a Suíça baiana aí, que eu não consigo acompanhar o bate-papo do chat, gente. E aí eu pego algum chat ali e fica solto no assunto, né? Um beijo para vocês. Palmira Nascimento, boa noite. Chegando atrasada, mas já dando like. Palmira, você nunca está atrasada. Você é sempre bem-vinda em qualquer horário. Obrigada, querida. Palavras de inglês. Sim, eu falei 100 palavras de inglês. Sim, é 1000 palavras. 1000 palavras, claro, 1000 palavras. Eu comprei um desses livros para minha neta e um para mim. Daí ela fica com o dela lá na casa dela e o meu na minha casa, para a gente poder estudar e depois, no final de semana, quando ela vem para cá, a gente fica praticando. Eu adoraria falar inglês, mas infelizmente eu não aprendi. Talvez eu aprenda mais algumas palavras até o final da minha vida, eu decore mais algumas. E aí agora ultimamente eu tenho olhado no Google ali, tenho aprendido a pronúncia. Eu descobri que o Google me proporciona a pronúncia correta. Então eu escrevo a palavra lá e daí eu ouço a pronúncia para me ajudar na pronúncia correta, porque do contrário também tenho dificuldade. Aliás, inglês dizem que é mais fácil que o português, né? Porque o português
ele tem uma infinidade de vocabulário que o inglês não tem, mas às vezes o inglês tem alguns vocábulos que servem para várias coisas, mas o português também tem, né? Então, talvez um dia eu aprenda mais um pouco. Mas o fato é que eu gosto de aprender mesmo é falar sobre a população idosa, as necessidades da população idosa, os assuntos de interesse da população idosa. E isso, para mim, é muito importante, fundamental. A gente preparar o nosso futuro, uma vez que, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2100 seremos mais de 3 bilhões de idosos no mundo. Já pensou? Mais de 3 bilhões e 100 milhões de idosos no mundo, a previsão da Organização Mundial para 2100. Nós estamos em 2022, passa muito rápido, viu? Passa muito rápido. E as pessoas vivendo tudo isso, 100 anos, 104. Outro dia eu falei de um senhor que está trabalhando no supermercado com 104 anos. Que coisa boa. Gente, segunda-feira, 45 minutos de live. Obrigada pela companhia de todos vocês. Obrigada pelo carinho, pela presença. Não esqueçam do meu joinha. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E amanhã nós vamos falar sobre o custo dos remédios na vida de um ser humano, gente. Eu fiquei impressionada. E aí eu vou tentar buscar alguma informação a respeito de um medicamento que está sendo distribuído no mundo para crianças com até 2 anos. E eu não entendi. Eu gostaria, sinceramente, eu gostaria de saber por que um remédio custa 6 milhões de reais. Gente, eu fiquei impressionada, sabe? Porque 6 milhões de reais é muito dinheiro para pagar por um remédio. Vou tentar descobrir amanhã esse assunto para que eu possa informar para vocês. Que eu sei que ele existe, sei. Que ele é eficiente, verdade, tá? Tem várias informações sobre isso. Mas eu vou tentar descobrir por que ele custa 6 milhões de reais. Porque eu fiquei impressionada. Um beijo para vocês. Amanhã eu volto às 19 horas. Temos esse encontro marcado. Beijos.